Fala pessoal, tudo bom? Tudo bem? Daniel Vicente falando para dar sequência, né, às nossas aulas de livros históricos. E nessa feita a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Ruth. Só lembrando que essa série de curso, né, será 4 módulos, onde estamos explorando a questão dos 12 livros históricos do texto bíblico. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre o livro de Juízes e também sobre o livro de Josué. E nessa feita, a gente vai falar sobre o livro de Ruth, as especificidades, no caso, desse material, desse contexto. Eu vou estar compartilhando com vocês uma tela aqui, né, para poder entender um pouquinho sobre o livro de Ruth e o quanto ele é importante para o desenvolvimento bíblico, naquele sentido, né, e também para com o desenvolvimento da história de Israel. Então, a história de Israel ali, ela é bem interessante, né, e bem rica, e passa também pelo texto ali de Ruth, pelo texto ali aonde que Ruth, né, é alvo, aonde que Ruth acaba, digamos assim, contribuindo, né, para com a fé do povo de Israel. Porque o livro de Ruth, ele é muito interessante, porque ele mostra uma bela história de uma mulher, no caso de 2 mulheres, que se encontram ali e devido aos feitos que ocorrem na vida delas, elas se encontram através de Deus, né, o resguardo, a esperança nesse contexto. Lembrando que o livro de Ruth é no mesmo tempo e espaço do livro de Juízes. Não sabemos quem seria o juiz nesse momento ali em Israel, mas nós sabemos que, no caso, Ruth, o tempo e espaço que ocorre a sua história é no mesmo tempo em que a política, no caso em Israel, é desenvolvida através de juízes. Então, o texto ali no slide, eu vou estar lendo rapidamente para você, está dizendo o seguinte ali: a bela história de Ruth passa-se nos dias em que os juízes julgavam. Parte dos acontecimentos tem lugar no território de Moabe, a leste do Mar Morto, a parte de Belém de Judá e arredores. É uma história real, mas que todos os elementos de um romance, de tragédia, de interesse humano, o amor e com um final feliz. Então, adiante ali, quero mostrar já o tempo, no caso ali, o slide que mostra o mapa político naquele contexto. Lembrando que no tempo em que Israel habita a terra prometida, ele divide o contexto da terra em várias tribos. Então, nós vemos ali onde está colorido no slide, são os locais onde tem as tribos espalhadas de Israel. Então, o Ruben, Manassés, Efraim, Benjamim, Judá são exemplos ali, nomes das tribos e a região onde que eles habitavam. Então, seria mais ou menos, para a gente comparar no tempo de hoje, né, a divisão dos estados que nós temos. Eu explicava na aula passada sobre a confederação ali no tempo dos juízes. Como que ocorria isso? Cada tribo tinha seus líderes, seus chefes, nesse sentido das tribos, e que se reuniam em comum acordo para poder pegar e decidir sobre a política ali em Israel. E o que ocorre nesse tempo agora de Ruth? A confederação é a confederação ali dos juízes, né, onde não sabemos quem seria o juiz, mas nós sabemos o território que ela está, que é ali o território mais rosa nesse sentido, que é o território de Judá, na cidade de Belém, na centralidade do mapa ali, ao lado esquerdo do Mar Salgado, que seria o Mar Morto. Então, ali, Belém é a cidade que inicia-se a história. E como que inicia a história ali no caso de Ruth? Inicia-se a história mostrando, né, que havia um homem, no caso ali o marido de Noemi, e juntamente com seus 2 filhos. E ele ouve que vai ter uma grande crise, uma grande assolação vem sobre a terra, no caso, nesse sentido de seca, né, e escassez, né, e um momento de dificuldade. Então, ele acaba decidindo sair da terra que ele estava ali em Belém, chamada Casa do Pão, em outro contexto, né, o nome Belém significa Casa do Pão em hebraico. Ele acaba saindo da terra que ele estava, da sua casa, do seu conforto, para buscar uma vida melhor no território de Moabe. Território de Moabe, abaixo do Mar Morto, abaixo do Mar Salgado ali, a parte mais clara do caso do mapa, entrando por Zoar, passando por Atabá, Samona, essas são as cidades da região de Moabe, que é uma região que faz fronteira, no caso ali, com a região de Israel. Lembrando que é interessante
o nome Moabe, porque Moabe é um dos dois filhos que Ló vai ter depois de sair de Sodoma e Gomorra. Só relembrando a história lá no livro de Gênesis, Ló, né, aquele que é o sobrinho de Abraão, ele vai habitar na região aonde que tinha Sodoma e Gomorra, naquele contexto, que seria do lado do Mar Salgado. Sodoma e Gomorra tinha um costume estranho, você lembra da história, você sabe disso, que acaba fazendo com que Deus tenha asno dessa cidade, que Deus queira destruir essa cidade, também era a pecaminosidade dessa cidade. O pecado dela era muito grande. E faz com que, então, seja destruída essa cidade, só que Ló, no caso ali, acaba se salvando juntamente com suas duas filhas. A sua mulher fica para trás, vira estátua de sal, você sabe da história, e isso é contado nos textos ali de Gênesis. Só que o que acontece na sequência? Ele vai para a região aqui de Moabe, de Zoar, nas cavernas de Zoar, e nessas cavernas de Zoar ele acaba ficando e morando ali durante um tempo, ele somente, homem, e as suas duas filhas. As suas filhas, então, estavam apavoradas porque não tinham outros homens, digamos assim, ao seu derredor. Então, ela faz o quê? Ela acaba pegando e embebedando, no caso ali, o pai, que seria o Ló, e nesse sentido as duas acabam tendo relações com Ló, bêbado nesse sentido, e depois, futuramente, acaba tendo filhos. Um desses filhos chama-se Moabe, e esse Moabe que vai, então, habitar essa região e depois de um tempo vai povoar essa região, e por isso o nome vai ser Moabe. É a região onde que o marido de Noemi sai com seus filhos para ali, e nessa região encontra-se Ruth. Ruth é moabita, ela nasceu, ela veio desse povo, veio dessa cultura que é diferente de Israel, uma cultura que é totalmente contrária à questão de poder adorar ao único Deus. Tem vários deuses que aparecem no Antigo Testamento que são deuses da região de Moabe. Moloque, né, Astarode, Asdod são deuses que eram cultuados nessa região. E possivelmente tem as teorias de que talvez Ruth seria uma das sacerdotisas ali desses deuses também. Então, uma cultura totalmente diferente. Por que ocorre isso? Ocorre porque eles foram para lá solteiros e agora se encantaram com ela e logo tiveram elas por mulheres. E ficaram um bom tempo ali nessa região. Passado tantos anos, os dois filhos acabam morrendo. Juntamente com o pai também. Os homens dessa família acabam morrendo. E por ter esse fato, né, que na antiguidade era um fato muito grave, porque a mulher sozinha, no caso ali em Israel, no Antigo Testamento, era vista com maus olhos. E a mulher que era viúva, mais ainda, em várias culturas, não somente Israel, mas quase todas as culturas do Antigo Testamento, interpretavam, digamos assim, o fator da mulher estar viúva como se a morte do marido fosse um castigo divino perante a vida dela. Então, isso aí, em várias culturas e vários escritos antigos, nós encontramos informações referente a esse pensamento de preconceito que tinha no contexto do Antigo Testamento, que era reflexo da cultura geral ali da situação. O que acontece, então? Noemi, que é a mais velha, ela sente, né, no caso ali, de Deus, de poder pegar, sente no coração, no caso, né, uma tristeza no coração, de pegar e voltar para sua casa, no caso lá em Belém, com seus familiares lá no caso, e pede para as duas menores voltarem para suas famílias também. O que ocorre, então? Ocorre que Orfa, que seria a outra mulher, ela não decide ir embora nesse sentido. E já Ruth, ela decide ficar com Noemi. E isso é o fato que ocorre de mais importante, digamos assim, no texto do livro sagrado e faz com que a fé dela seja evidenciada. A gente vai ver isso na sequência, né? Que é o tema e propósito desse livro. O livro mostra que Deus recompensa a fidelidade. Até depois de não fazer parte do povo escolhido, Ruth era moabita, o que é possível viver uma vida piedosa, mesmo em uma sociedade marcada pela decadência moral e espiritual. O que está dizendo? Está dizendo que Ruth, nesse sentido, ela é de fora de Israel, só que ela atende, digamos assim, a
fé e vê a fé de Noemi, e através da fé de Noemi, ela, no caso, se identifica com essa fé e acompanha Noemi, dizendo que agora o Deus de Noemi vai ser o Deus dela. A fé de Noemi vai ser a fé dela também. E isso faz com que ela tome a decisão de seguir com Noemi de novo para Israel, para a cidade de Belém. O livro se divide, né, nos 4 capítulos ali, mostrando essas fases. Primeira fase, a decisão de Ruth, então, de voltar, de enfrentar, digamos assim, o preconceito, mas ir para Belém juntamente com Noemi. Depois, os direitos de Ruth acabam surgindo ali, porque tinha a lei do levirato, que é o livro de Levítico, mostrava as leis cultuais e também morais e da cultura para a organização da sociedade ali em Israel. E dentro dessas leis mostravam que as terras, conforme as genealogias que tem ali, tanto em Gênesis como Levíticos, Números, também Deuteronômio, Juízes, Josué, as genealogias são necessárias para a guarda e para a preservação das terras nesse contexto. Então, o marido de Noemi saiu ali de Belém, mas as terras ainda estavam sobre a sua família. Só que para ter direito a poder ter essas terras novamente sobre posse, as duas, como mulheres sem maridos e sem filhos, sem um homem presente, elas não poderiam estar tendo de posse novamente essas terras. Por isso que era necessário ter o resgatador. Quem seria esse resgatador? Um parente próximo, então, dentro dos falecidos, né? Alguém parente daqueles que já faleceram, dos homens que já faleceram, que deveria, então, se encantar por elas e, nesse sentido, depois do casamento, com o ato do casamento, resgatar, trazer de volta a terra que agora não está sob posse dela para a mão dela novamente. Então, notem que o marido de Noemi antes era um homem rico, um homem que tinha posses, só que ele perdeu devido à sua cobiça, digamos, nesse sentido, de poder buscar coisas maiores lá fora de Israel. E agora, então, que ele morreu, na hora que voltou as mulheres, elas perderam esses direitos e perderam essas terras que estavam sobre posse das tribos nesse sentido. Então, o direito, né, é relatado lá no livro de Levíticos, no livro de Números, onde que tem a lei do resgatador e do levirato. Abaixo, ali no capítulo 3, mostra o desejo de Ruth, que é naquele contexto, que ela vai para trabalhar, né? Ela não fica de mãos abanando, digamos, nesse sentido. Ela tem coragem, vai lá buscar um serviço para poder ter o sustento para ela e para sua sogra nesse contexto, que as duas estavam ali, né, sendo viúvas, então elas não teriam vários benefícios que as mulheres comuns, digamos assim, tinham. Não poderiam ir nos locais, não tinha dinheiro para poder comprar as coisas, não tinha posse para poder se sustentar. Só que Ruth vai buscar o serviço, buscando o serviço, ela encontra ali o Boaz que se compadece dela, ela vai trabalhar entre o rabisco da terra, o serviço mais denegrível daquele contexto, ela vai fazer para poder ter o seu sustento. E depois que ela começa a trabalhar nesse sentido, o dono da fazenda se encanta por ela, e aí então ela fala com Noemi, que aconselha ela a poder se aproximar desse dono da fazenda, e esse dono da fazenda também é um parente próximo dos falecidos. Então acaba sendo resgatador também. Chegando no capítulo 4, tem esse desfecho final, ou seja, aonde que aquela que veio ridicularizada nesse contexto, uma pessoa que veio humilde nesse contexto, muito pobrezinha, para poder estar trabalhando junto com os rabiscos da terra, agora encontra o seu príncipe encantado, que é o Boaz nesse contexto, que acaba sendo aquele que vai resgatar e vai poder abençoar e trazer de volta as terras e os privilégios que Noemi tinha antes da partida. Então, são dois fatores importantes. A fé de Ruth, de poder conhecer e se entregar para Deus verdadeiramente e ter coragem de ir fazer a vontade de Deus, e Noemi de poder guardar. Note que ainda que ela foi fiel ao seu marido de poder sair juntamente com ele para poder buscar algo maior, depois, quando aconteceu as coisas, ela teve sabedoria de poder voltar novamente para a casa de Deus nesse contexto, para poder buscar o melhor para ela e para sua nora.
Então, ali uma imagem como se fosse, né, uma demonstração de como seria, né, no caso, a Noemi e Ruth, as duas trabalhando o serviço que é de decadência, digamos assim, naquele contexto. Então, trabalhar entre os rabiscos da terra era colher não os grãos, mas aquilo que sobrava do resto da colheita, que era deixado, no caso, ali entre a terra, no caso, que sobrava, o resto, aí elas iriam trabalhar juntamente com os mais humildes para poder pegar e ter o seu sustento, né? Ruth e Noemi são as duas trabalhadoras nesse contexto, as duas que têm coragem de poder pegar e buscar as bênçãos de Deus e lá no trabalho, lá no contexto que elas estão se dedicando perante Deus, Deus vai abençoando elas e fazendo com que elas tenham a sua vida abençoada naquele contexto. Voltando aqui para a imagem principal, né? Só quero finalizar e já te convidar, né? Então, isso é só um pedacinho, né, da aula que a gente pega e tem ali no curso. E eu vou deixar abaixo o link na descrição. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo tem sido abençoador para a sua vida. E mais desse conteúdo como esse, maiores e mais específicos, assim também como o material todo didático ali do curso, vai estar disponível no link abaixo, que eu vou deixar na descrição ali. O curso completo, está com mais de 40 aulas. 40 aulas mais bônus ali de audiobooks, bônus ali do material todo didático em apostila em PDF, para que você possa crescer mais na graça, no poder e no conhecimento de Deus. Esse curso vai ser abençoador para a sua vida. Eu creio nisso e peço para você se inscrever no canal e já poder compartilhar esse link com mais alguém no grupo lá da igreja, no grupo lá dos irmãos, das irmãs, lá do conjunto, para que mais pessoas possam estar tendo acesso ao conhecimento e crescendo na graça, no poder e no conhecimento divino. Deus te abençoe, tamo junto e é só o começo.